Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu estou muito bem, graças ao Senhor. E hoje, como vocês viram no título, é o meu testemunho. E por quê? Primeiramente, eu estou pensando, quer dizer, eu estou gravando esse vídeo, né? Eu vejo que não há muitos canais de garotas cristãs. Então eu resolvi, sentir no meu coração, a princípio, de fazer um canal. Porque eu sei que isso fortifica outras pessoas. Às vezes a gente quer ver um devocional ou quer ouvir uma palavra pra nos fortificar e às vezes a gente nem acha. Assim, eu digo por mim, né? Então eu comecei a gravar pra isso, pra poder fortalecer vocês, ajudar. Mas não sou eu, na verdade, é o Senhor que faz me usando, se Deus quiser, que Ele possa me usar e que aqui a gente possa ser amigas, amigos e compartilhar nossa caminhada com o Senhor Jesus. Bom, gente, eu vou contar meu testemunho, como que foi essa transição de me converter. Vamos começar do começo, óbvio, né? Quando eu era pequena, eu morava em cima da casa da minha avó, né? Então morava eu, meu pai, meu irmão e minha mãe em cima da casa da minha avó. E eu passava todo dia, quase 24 horas, na casa da minha avó. Minha avó tinha uma igreja que ela ia, que se chamava Batista, né? E eu ia, porque ela me levava, né? Eu gostava de ir com ela, eu gostava de sair com ela. E então eu ia, né? Participei de um coral, participava às vezes da salinha. Nem sempre podia ir com ela, porque minha avó tinha um problema no joelho. Ou seja, com isso, a gente não conseguia sempre ir. Mas sempre que ela conseguia ir, ela sempre me levava. E eu participava das coisas lá, da igreja. E foi assim até os meus 10 anos de idade, né? Eu li a Bíblia, entendi um pouco assim, mas não entendia muito bem porque não me explicavam direito sobre o que realmente era o pecado, isso, aquilo, enfim. Bom, até que com os meus 10 anos de idade, eu me mudei da casa da minha avó, tá? E só pra recapitular aqui, quando eu morava com a minha avó e ia pra igreja com ela e tudo mais, eu não era assim uma criança, né, que vivia 100% na igreja. Eu já xingava, gente, pra vocês terem noção, tá? Então, assim, eu praticava, né, xingava e tudo mais. Ou seja, eu não era 100% aquela criança, assim, que tá na igreja e tudo mais, sabe, fervorosamente. Porque tem criança, gente, que a gente vê, assim, que, gente, já é ensinada desde pequenininho, entende? Sempre tá ali no caminho e tudo mais. Eu não fui, assim, uma criança assim, mas eu acreditava em Deus, tinha fé. Inclusive, eu tive um testemunho quando criança, gente, muito forte, que até hoje eu fico assim, meu Deus. E se vocês quiserem, eu posso contar aqui, tá? Em outro vídeo. Mas, continuando. Com meus 10 anos de idade, eu me mudei da casa da minha avó. Ou seja, foi eu, meu irmão, meu pai e minha mãe. A gente se mudou pra outro bairro. E gente, eu literalmente virei outra pessoa. Eu fiquei muito rebelde, porque eu gostava muito de onde eu morava. Eu tinha amizades, né, meus colegas desde a infância. Então, assim, foi muito difícil pra mim. E eu não era próxima da minha mãe, como eu sou hoje. Então, foi uma fase, assim, muito, 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 muito difícil pra mim. Também, né, era aquela fase, assim, pré-adolescência e tudo mais, que eu tava começando. Então, foi um grande desafio, né? Aí comecei a ter amizades nesse novo bairro meu, né? Comecei a ter novas amizades nesse bairro meu. Aprendi coisas que eu nunca tinha aprendido. Gente, nível de xingamento. Xingava muito, 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 muito. Eu adorava funk também na época. Gente, eu era viciada em funk. Desde criança, mas nessa fase eu simplesmente, assim, funk, todos os tipos de funk que você possa imaginar, tá? Pesadão, nível hard, enfim. Dançava também, gostava de dançar, enfim, aquelas coisas. Enfim. E foi passando, né, gente? Com os meus 12 anos de idade, as coisas pioraram. Eu perdi uma tia minha, que eu, assim, não era tão próxima, mas também não era afastada. Só que eu perdi.
E foi uma primeira perda que eu teve, assim, tão próximo a mim, que isso me abalou muito. Além do mais, eu gostei muito de um garoto que ele me machucou muito, tá? Sabe, eu fiquei muito ferida, né? Entreguei meu coração. Eu era aquela coisa, né, gente? Criança, novinha, não entendia muito bem das coisas e tudo mais. Enfim, também fui ferida por amizades, fui traída também, tá? Enfim, teve vários acontecimentos que aconteceram. Então, com meus 12 anos de idade, eu fiquei, assim, muito, muito, muito mal. Eu diria que eu fiquei com depressão, se eu não me engano. E eu comecei a ficar em casa, porque, além do mais, entrou a Covid logo no próximo ano, né? Que eu tinha 12 anos em 2019, e no próximo ano já tinha entrado a Covid, 2020. E aí, eu fiquei completamente em casa, gente. Completamente em casa, não saía mais, tá? Eu fiquei trancafiada em casa. Era uma opção minha que eu me vi como fosse um refúgio pra mim. Só que eu, ainda mesmo assim, não tinha me convertido nem nada, tá? Bom, nesse meio tempo da pandemia, que eu fiquei em casa, né? Eu ainda não tinha me convertido, como eu falei, e continuava praticando as coisas que eu praticava, pecados que eu pratiquei. Eu experimentei o álcool, bebi, dançava funk, xingava palavrão, tá? Muitas, muitas outras coisas, gente. Assim, claro que algumas coisas eu não fiz, graças a Deus, ainda eu tive bom senso, mas assim, algumas outras coisas eu fiz erradas, sim, fiz. E assim, e foi isso até assim, os meus 14 anos, isso. Meus 14 anos, até quase os 15. Quase os 15. E aí, né, eu tinha umas amizades, tudo mais que andava, né, praticava as mesmas coisas que eu. Só que se afastaram de mim, exatamente. Eu acabei me afastando e tudo mais dessas amizades. Não fui eu que me afastei. Na verdade, eu acho que aconteceu, fluiu. Eu acho que foi mesmo Deus, sabe? Porque depois que eu me afastei das amizades que eu tinha na época, eu me senti muito só. Fiquei muito só, tava na pandemia, era 2021 ainda. E aí eu fui na igreja. Fui na igreja. Fui na igreja e tudo mais, mas não adiantou de nada, porque eu continuo a mesma coisa. E aí, e isso era em 2020, tá, gente? Desculpa. 2020 ainda, tá? Eu tava com aquelas amizades. Depois eu me afastei, foi no finalzinho de 2020, tá? Em 2020 eu tinha ido na igreja e tudo mais, mas não adiantou. E aí, nesse finalzinho de 2020, que eu me afastei dessas amizades, entrando pra 2021, eu tava me sentindo sozinha e tudo mais, mas eu continuava praticando, entendeu? Praticando alguns pecados. Bom, até que no meu aniversário de 15 anos, que foi em 2021, eu ganhei um celular que eu queria muito, 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 muito mesmo. E aí, nesse celular, eu pude baixar TikTok. Isso mesmo, gente, esse aplicativo, TikTok. E eu não podia baixar no outro celular meu. Que, inclusive, gente, olha só, que bênção. Não sei se é bênção, mas eu olhando pra trás agora, eu acho que foi uma bênção. Por quê? Eu tinha sido roubado em 2020. Então eu tive que ganhar um celular. Só que ele era muito ruizinho. Entendeu? Não dava pra baixar TikTok, essas coisas que eu gostava, tá, gente? Eu gostava de gravar vídeo dançando e tudo mais. Só que não dava. Aí, em 2021, no meu aniversário de 15 anos, eu ganhei o celular que eu queria muito. E aí eu baixei o TikTok. E foi aí que tudo começou. Eu instalei esse aplicativo e tava rolando, né? Como sempre, tá? Eu queria ver o que tinha de bom, tudo mais. Até que eu vi um vídeo de uma menina falando sobre Jesus. Só que era de uma forma que eu nunca escutei antes uma pessoa falando sobre Jesus. Falou sobre o devocional, que eu nunca tinha escutado na minha vida. E eu fiquei curiosa. E nisso que bateu a curiosidade, eu falei, nossa... E eu comecei encaixando, entendendo melhor, olhando as minhas atitudes, entende? E era um momento que eu tava muito vulnerável, gente. Eu tava muito ferida, eu tava sem amizade nenhuma. Enfim, eu tava sozinha, eu tava me sentindo sozinha, né? Eu ainda tava me sentindo muito mal com a perda da minha tia, com as coisas que aconteceram na minha vida. Até que, né, eu comecei a ler a Bíblia todos os dias à noite. Fazer um devocional, o famoso devocional.
E eu comecei a me sentir muito bem. Eu comecei a me sentir assim, amada por Deus, comecei a entender mais sobre Deus. E isso foi abrindo minha visão. Tudo que eu tudo que eu pensava, o que eu fazia, eu comecei a enxergar o que eu fazia. E isso foi abrindo a minha mente. E eu comecei a querer a me libertar disso, sabe, desses pecados. Então eu comecei a me esforçar mais com a ajuda de Deus, obviamente. A parar de xingar foi a primeira coisa que eu comecei a praticar. Eu tava evitando fazer algumas certas coisas já. E eu fui fazendo uma devocional, fui tentando entender, sabe, gente, foi a melhor decisão. E aí, logo depois, meu aniversário é agosto, logo depois de 2 meses, se eu não me engano, foi em novembro, não, um mês. Gente, eu não sei muito bem, mas foi em novembro, dia 6 de 2021. Minhas primas e uma amiga minha tinham me chamado, elas eram da igreja, tá, gente? E eu, assim, não ligava muito, não. Às vezes eu ia lá com elas e tal, mas, enfim. Voltando aqui, elas eram da igreja e me chamaram pra uma vigília, tá? E aí, nesse dia, na verdade, eu fui no dia 5 para dia 6, ou seja, a vigília era o dia 5, só que ia virar pra dia 6. E eu fui com elas, né? Já tava buscando a Deus, tava indo pra igreja. Até que na vigília falaram que quem queria ser batizado e tudo mais. E eu, gente, não tô mentindo. Eu senti o meu coração acelerar. Não era uma ansiedade, mas era uma coisa tão forte que me impulsionava a ir, a entregar minha vida ao Senhor, que eu entreguei minha vida, gente, ao Senhor. Eu tava lá e eu senti o meu coração acelerar. Eu senti algo muito forte, gente, não sei explicar. E aí eu falei, não, é hoje, eu vou me batizar. Fui lá e me batizei. Gente, foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida. Foi me batizar, entregar minha vida completamente ao Senhor. Depois daquele dia eu me senti uma paz. Eu comecei a buscar mais aí no culto. Eu comecei a praticar a palavra do Senhor, tentar largar aquilo que me afastava dele, aqueles pecados, e eu vi a minha vida sendo transformada por Deus completamente, gente. Foi a melhor escolha, foi a melhor decisão, porque de tantos erros e pecados, o Senhor me encontrou e me salvou, Ele me curou. Hoje eu posso dizer que eu ainda tenho algumas coisas que eu preciso resolver em mim mesmo, com a ajuda do Senhor. Só que, olhando pra trás, a Caroline do passado, eu vejo o quanto eu mudei, o quanto eu melhorei. E não foi pela minha força, foi pela ajuda do Senhor, pela força do Senhor. Bom, gente, esse foi o meu testemunho. Eu não falei muitas coisas, porque senão o vídeo vai ficar gigantesco. Mas esse foi mais ou menos o meu testemunho de como eu me converti, como o Senhor me encontrou. E é assim que o Senhor nos encontra. É na nossa vulnerabilidade. É quando a gente está ferido. E Ele nos ama. E se você ainda não entregou sua vida para Jesus, espera. Espera que sua hora vai chegar. E saiba que Jesus te ama. E se você já entregou sua vida ao Senhor, continue nos caminhos do Senhor. E se você tem um testemunho, conte para as pessoas, porque assim você pode ajudá-las a entender mais o Senhor, a conhecer esse Deus tão maravilhoso que é. Espero que vocês tenham gostado desse testemunho. Um beijo para vocês. Fique com Deus.